escolhemos como amostra de aula uma parte de uma aula em que alguns quadrados numerológicos de políticos brasileiros são analisados. Nós estaremos, a partir de agora, continuando a análise dos quadrados de nascimento dos políticos que concorrem à eleição presidencial em 2006, para que nós possamos entender melhor como funciona essa numerologia chinesa. Ao analisar, não tomem as indicações dadas na apostila como regra, apenas como um parâmetro, uma ideia de análise. Por exemplo, quando alguém possui presentes os 3 números da linha superior, que é chamada de linha mental ou linha do intelecto, essa linha representa a capacidade intelectual e a memória. Mas não quer dizer necessariamente que a pessoa seja culta. Como ela utilizou essa influência, depende de escolha própria. Mas, quaisquer que tenham sido as suas escolhas, essa pessoa será sempre lógica, analítica, engenhosa, articuladora, terá sempre boa memória e habilidade mental. Quando nós dizemos que a pessoa que possui uma linha mental menospreza as outras pessoas que têm menos habilidade do que ela, na realidade ela menospreza pessoas que dão mais ênfase ao emocional, porque tem os números completos na segunda linha, ou pessoas que dão mais ênfase ao material, porque tem os números presentes da terceira linha. Pensem em uma linha completa como sendo uma área importante da vida, que tem mais peso para essa pessoa do que outras áreas. Por isso, quando alguém tiver preenchida totalmente a linha mental, a tendência é que faltem números na linha emocional e na linha material. Portanto, essa pessoa dará mais ênfase ao planejamento, à estratégia, à análise, à engenhosidade, à articulação do que à ação e à emoção. Então, nós podemos dizer que se esse fosse o quadrado de nascimento do Lula, ele seria analítico, lógico, engenhoso, articulador, teria boa capacidade intelectual e boa capacidade de memória. A presença do 4 traz a lógica, a estratégia, a engenhosidade, a articulação. Ele é um número do planejamento mental. Já o 9 é passional. Ele precisa de público. Ele representa a iluminação, a capacidade de se fazer notar. Falta para esse número senso prático. Senão ele fica passando de uma ideia para outra sem colocar nada em prática. O 9 é teatral, é dramático, ele é fogo de palha. A presença de 2 9s em um mapa mostra idealismo, ambição. Favorece a política, os magistrados, as profissões legais de uma forma geral. Porque quanto mais números 9, mais exacerbado é o senso de justiça. O que não quer dizer que essas pessoas sejam justas.
elas podem ser mais reivindicativas. Dos 3 números que fazem parte da linha do intelecto ou da linha mental, o 2 é o menos pulsante. Ele faz parte ao mesmo tempo da linha mental e da linha da ação, portanto, ele está relacionado à ação cotidiana. O 2 faz com que a pessoa seja sensível, tenha a capacidade de ver os dois lados de uma questão, faz com que ela trabalhe bem a questão da parceria e da dualidade. Quanto mais números 2 existir num mapa, maior é essa sensibilidade e mais facilmente a pessoa consegue descobrir a motivação dos outros. Essas pessoas têm capacidade para avaliar as situações com um golpe de vista. Esse quadrado de nascimento possui ainda completa a linha da força de vontade ou linha do equilíbrio. Isso mostra egocentrismo, obstinação, inflexibilidade, dogmatismo, mas também perseverança, insistência, desejo de atingir um objetivo. As pessoas que possuem essa linha agem de uma forma determinada sem se incomodar de passar por cima das outras pessoas em função de atingir os seus objetivos. Essas pessoas são argumentativas, têm capacidade de liderança, poderiam ser bons políticos ou qualquer outra profissão que necessite de resistência, combatividade e liderança. Como o 9, que faz parte dessa linha, está duplicado, isso acentua a obstinação. Qual é a diferença entre o mapa do José Serra e esse mapa que pode ser o do Lula? Reparem que nós não estamos comparando José Serra com o Lula, mas sim 2 quadrados de nascimento, um que pertence ao José Serra e o outro que a mãe do presidente diz que não é dele. A diferença entre o quadrado anterior e o do José Serra é que, como ele possui apenas um número 9, ele é muito menos teatral, muito menos passional, muito menos idealista, tem um senso de justiça muito menos acentuado que o do mapa anterior. Vamos verificar o outro possível quadrado de nascimento do Lula. Se nós levarmos em consideração que o mapa correto é aquele que utiliza a data do dia 6/10 de 1945, nós teríamos então esse quadrado de nascimento. A linha da determinação continua presente. A diferença é que nós não temos mais a linha da ação e, portanto, nós temos a linha da hesitação ou da apatia, que é formada pela ausência dos números 2, 7 e 6. Outra diferença é que, ao invés de nós termos apenas um número 1, nós temos 2 números 1 nesse mapa. Ele continua possuindo um 4, portanto, continua lógico, estratégico, engenhoso, articulado. Possui 2 9s e, portanto, continua passional, precisando de público, mas agora falta muito mais senso prático, porque nós não temos a linha da ação.
Ele é muito mais idealista e tem um senso de justiça exacerbado, mas não tem a praticidade para colocar as suas opiniões em prática. A presença das estrelas de número 1 facilita a comunicação, potencializa o lado material da vida. As pessoas que possuem 2 números 1 têm uma facilidade maior de se exprimir. Essa configuração deixaria a pessoa mais inovadora, com ideias originais, mas com dificuldade de ação. As pessoas que não possuem nenhum número na linha da ação culpam os outros pelos seus fracassos. O Cristóvão Buarque teria completa a linha mental ou linha do intelecto. Ele seria, então, lógico, analítico, teria boa capacidade de memória. Teria ausência da linha da emoção, o que significa linha da sensibilidade emocional ou linha da solidão, o que faz com que a pessoa se envolva com pessoas não muito adequadas, já que seu feeling não é muito aguçado para que ela escolha bem. Essas pessoas costumam ser tímidas na infância e na adolescência, mas aprendem a suplantar essa dificuldade com o tempo. Normalmente, elas aprendem a dissimular seus sentimentos para se proteger. Para eles, os objetivos vêm à frente dos problemas pessoais. Com 2 números 4, ele seria muito mais analítico, muito mais estrategista, teria uma excelente capacidade de planejamento, uma excelente capacidade de estratégia, de lógica. Com 2 noves, ele seria passional, teria muitas ideias e precisaria de números na linha material para pô-las em prática. Nesse caso, como ele também tem 2 números 1 e possui um número 2, que é um número muito mais de ação, então ele tem essa capacidade de planejamento e é possível colocar em prática. Ele é um idealista nato, tem muito senso de justiça e também muita ambição. A presença de um 2 mostra que, apesar dele não ter feeling para escolher as pessoas certas, ele pode ver os 2 lados da questão e é bastante sensível. A presença de 2 números 1 facilita a comunicação e melhora um pouco a flexibilidade. Já o Geraldo Alckmin e a Heloísa Helena têm uma estrutura de mapa parecido. Nenhum dos 2 possui a linha do planejamento, que envolve os números 4, 3 e 8. Mas ambos possuem a linha da força de vontade, o que atenua a falta da linha do planejamento.
Quando uma pessoa não possui essa linha, falta método. E por isso os resultados podem ser difíceis de alcançar. A pessoa insiste, já que ela possui a linha da determinação, mas essa falta de método e de postura estratégica pode frustrar os seus objetivos. A presença de 2 9s indica fertilidade de ideias. A presença de 2 1s, capacidade de colocá-las em prática, da mesma forma que a presença de 2 números 2, que estão relacionados à linha da ação, também indica a capacidade de colocar as suas ideias em prática. O idealismo e o senso exacerbado de justiça continua presente aqui. Aliado à capacidade de trabalhar em parceria, de lidar com a dualidade, de ver os dois lados de uma questão e de ser capaz de avaliar as situações com um golpe de vista. O 2 é um número que facilita a ação cotidiana. Enquanto o 1 facilita a ação material e a capacidade de comunicação de uma forma geral. Falta para esse mapa, então, postura estratégica. No caso de Heloísa Helena, além da falta de postura estratégica, ela tem muito menos capacidade de ideias do que o mapa anterior, já que ela possui apenas um número 9. Da mesma forma, ela também possui apenas um número 1 e, portanto, tem menor capacidade de comunicação. Tem mais dificuldade de ser compreendida. Em compensação, é muito mais obstinada e muito mais inquieta, já que possui 2 números 5. As pessoas que possuem 2 números 5 são determinadas, se preocupam demais, costumam ter a fronte marcada pelo excesso de preocupação. Elas são confiantes, ambiciosas, mas ao mesmo tempo também inquietas. Elas aparentemente são confiantes, mas internamente são inseguras. A presença de um 6 acentua a capacidade de liderança, mas também acentua a tensão, o estresse. Aumenta a sensação de responsabilidade sobre os outros. Vamos agora ver o mapa do Anthony Garotinho. Ele possui 2 números 3, um 9, um 1, um 6 e um 2. Portanto, ele não possui nenhuma linha completa, mas também nenhuma linha faltando. Até agora, nenhum dos nossos candidatos possuía 2 números 3. O 3 é um número que está ao mesmo tempo na linha emocional e na linha do planejamento. Ele é um número que acentua a intuição. Ele é um barômetro emocional. As pessoas que possuem muitos números 3 são explosivas, porque o 3 pensa com o coração. Ele é utópico, imaginativo, sonhador. A junção do pensamento emotivo com a filantropia associada ao 3 faz das pessoas que possuem diversos números 3 apaixonadas pelo senso de justiça. Mas eles são idealistas, eles não colocam a mão na massa.
e dificilmente eles vão estar realmente à frente das grandes manifestações. Eles podem ser articuladores dos movimentos, mas não os verdadeiros revolucionários. Há 2 números que falam de intuição a respeito das outras pessoas. O 2, que é capaz de ver os 2 lados da mesma questão e de entender o que está por trás das ações dos outros. E o 3, que possui muita intuição e muito feeling. Por isso ele tem uma compreensão inata das pessoas e das situações. Eles compreendem os motivos que estão por trás das reações das pessoas. O 3, da mesma forma que o 6, aumenta o estresse, a tensão, a pressão. Claro que por motivos diferentes. Enquanto o 6 traz esse estresse para a vida por conta do excesso de responsabilidades e de assumir para si responsabilidades que nem sempre são suas, o 3 traz esse estresse por conta de ser explosivo, excessivamente irritadiço e emotivo. Como nós já vimos, o 1 é um número material e de determinação que facilita a comunicação. O 6 é um número ao mesmo tempo material e de ação, o que facilita a ação material e o lado prático da vida de uma forma geral. O 2 é um número ao mesmo tempo da linha mental e da linha da ação, facilitando o cotidiano. E o 9 é um número ao mesmo tempo da linha mental e da linha da determinação, o que aumenta a capacidade de ideias. Nós temos então uma pessoa com boa capacidade de ideias, que sabe lidar com o cotidiano e com o lado prático da vida, que tem boa capacidade de comunicação, mas é excessivamente explosiva. A partir da próxima aula, nós iniciaremos um outro sistema astrológico que é chamado de Astrologia das 9 Constelações, que tem como variante 9 Qi. A Astrologia das 9 Constelações é um sistema chinês, enquanto 9 Qi é um sistema japonês. A diferença básica entre os dois é que a Astrologia das 9 Constelações utiliza a informação do sexo do nascimento, feminino e masculino, e faz uma diferenciação entre esses nascimentos, e 9 Qi não. De qualquer forma, existem algumas aplicabilidades para a astrologia das 9 constelações e outras aplicabilidades para 9 Qi. Nós estaremos analisando primeiro como utilizar a astrologia das 9 constelações nas próximas aulas e depois como utilizar o 9 Qi. Foi somente um exemplo de análise, claro que ao longo do curso muitos outros aspectos serão analisados.